Bem, vamos ler lá, cada uma das nossas Bíblias, Isaías, capítulo 59, glória a Jesus. Louvado seja Deus, do verso 1 ao 14, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus, louvado seu nome. Glória a Deus. A igreja encontrou, amém? Vamos para a história. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravável para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouçam. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Chocam ovos de basilisco e descem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá, e apertando-os sai deles uma víbora. As suas telas não prestam para vestidos, nem se poderão cobrir com as suas obras as suas mãos. As suas obras são obras de iniquidade, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade e obras de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhecem o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos. As suas veredas tortuosas as fizeram para si mesmos. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Pelo que o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, e nos lugares escuros somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos, e continuamente gememos como pombas. Esperamos o juízo, e ele não aparece. Pela salvação, está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Como prevaricar e mentir contra o Senhor, e o retiramos do nosso Deus. E o falar de opressão e rebelião, o conceber e expectorar do coração palavras de falsidade, pelo que o juízo se tornou atrás e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Amém. Meus irmãos, uma palavra que vem ao nosso encontro nessa noite. E a palavra do Senhor, ela é santa, ela é poderosa, ela é para mim, é para nós. Muitas vezes nós pensamos, não, mas eu não preciso desta palavra, isso não é para mim. Mas, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela é como a espada de dois gumes, ela penetra na divisão da alma e do espírito e é apta para discernir intenções e pensamentos dos nossos corações. E como ela é uma espada de dois gumes, ela corta para os dois lados. A palavra do Senhor, ela é considerada uma espada. Louvado seja Deus. Meus irmãos, aqui o livro de Isaías,
essa palavra é muito profunda, uma palavra profética, e o profeta Isaías, como muitos outros profetas, eles tinham uma incumbência, responsabilidade muito grande de levar a palavra do Senhor aos que estavam indo por caminho errado. Louvado seja Deus. E meus irmãos, não é fácil essa incumbência, é uma incumbência difícil. Tanto é que nós percebemos e conhecemos pela Bíblia Sagrada os homens que tinham essa incumbência de falar a verdade, de transmitir a verdade, eram muitas vezes perseguidos, não eram muito amados, eram mais odiados do que amados. Mas, meus irmãos, os profetas do Senhor sofreram muito por falar a verdade, mas teve uma recompensa, porque quem fala a verdade, quem fala a palavra de Deus, não tem como errar o caminho, e o caminho é para o céu. Louvado seja Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Esta palavra é uma palavra profética, é uma promessa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas há promessas que elas são incondicionais, mas há promessas que elas são condicionais. Ou seja, é a mesma coisa que se eu trabalhar este mês, no final do mês eu vou receber. Então, a empresa, o patrão faz esta promessa para mim, mas é uma promessa condicional, ou seja, depende de eu fazer alguma coisa para que essa promessa me alcance. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui há duas promessas aqui que o Senhor, Deus promete, falando do seu profeta Isaías, falar de duas promessas: salvação, glória a Jesus, e também ouvir as orações. Louvado seja Deus. Mas antes que o Senhor possa salvar, antes que o Senhor possa ouvir as nossas orações e atender às nossas orações, os nossos pedidos, há aqui algumas condições. Louvado seja Deus. E não é fácil, porque quando há condições, há então que nós temos que empregar um esforço, que nós temos que fazer algo para então Deus agir. Louvado seja Deus. Não que Deus não possa fazer algo acontecer, Deus pode fazer todas as coisas que lhe apraz, que Ele quiser, Ele faz, a hora que Ele quer, com quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Mas há promessas aqui, louvado seja Deus, que o Senhor só faz, louvado seja o nome do Senhor, através das condições. Glória a Jesus. Aí no versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. O que é iniquidade? O pecado de iniquidade é aquele pecado que eu sei que é pecado, eu já ouvi falar que é pecado, mas mesmo assim, conscientemente, mesmo assim, deliberadamente, eu vou e pratico. Isso se chama iniquidade. Quando eu tenho a consciência, mas mesmo assim eu vou e pratico. Adão, ele tinha consciência. Deus deu para ele uma ordem: desta árvore, do fruto dessa árvore você não pode comer. Adão, então, ele não era mais inocente quanto o praticar daquela ação, daquela atitude, mas Adão era consciente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a partir do momento que Adão praticou aquela atitude contrária à ordenança de Deus, se tornou uma iniquidade. E o pecado da iniquidade, meus irmãos, ele tem aí uma consequência muito grave. A consequência que Adão sentiu, ele sentiu a ausência de Deus. Ele sentiu a falta da comunhão de Deus na vida dele.
Ele perdeu, como já foi falado aqui essa manhã, sobre a amizade com Jesus, né? Ele perdeu a amizade com Deus. A única coisa, meus irmãos, que me separa de Deus, que separa o irmão Tiago de Deus, se chama pecado. A única coisa que faz divisão entre nós e o nosso Deus é o pecado. E este pecado da iniquidade é um pecado, meus irmãos, que ele é carnal e, por que não dizer também, maligno. Porque o inimigo, ele sabe que eu não posso praticar aquilo, e eu também sei que eu não posso praticar aquilo. Então o inimigo coloca um prato na minha frente, então eu sei que eu não posso comer aquele prato, mas mesmo assim eu vou lá e como. Chama-se iniquidade. É um pecado consciente que eu pratico sabendo que é errado. Adão, quando estava comendo aquela fruta, ele sabia, ele tinha consciência que ele estava comendo aquela fruta. Glória a Jesus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Está vendo, irmãos? Vamos ler novamente para entendermos. Os vossos pecados, ou seja, os nossos pecados, encobrem o rosto de Deus de nos ver. E também isso impede que Deus não nos ouça. Glória a Jesus. Então, irmão, veja aí a consequência grave do pecado. Deus, quando nós praticamos algum pecado de iniquidade, Deus, então, o pecado forma uma barreira entre eu e Deus, e essa barreira impede de que Deus ouça as minhas orações, impede de que Deus tenha o contato, a comunhão comigo e com você, conosco, a qual Ele tanto quer. Louvado seja Deus. Louvado o seu nome, Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, louvado seja Deus. Deus é bom, sempre bom. Glória a Jesus. Eu prefiro que alguém me dê uma chicotada e fale que eu estou errado, querendo que eu vou para o céu, que alguém me apalpe a minha cabeça e fala, você está certo, está tudo bem, sendo que não está nada bem. E com esse carinho que fizer sobre a minha cabeça e eu vá para o inferno, isso não vai resolver nada na minha vida. Mas eu prefiro que alguém chegue para mim e fale, não, você está errado, você está em pecado, mas a consequência disso vai me levar para o céu, para o concerto com Deus. O terceiro, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Glória a Jesus. Irmãos, de novo aqui, está que o profeta Isaías está denunciando o pecado de iniquidade. Louvado seja Deus. Os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Glória a Deus. Então, os lábios falam falsamente. Glória a Deus. É como que aquele rei daquela época visse todo aquele pecado, o povo praticando ali orgias, praticando ali festas pecaminosas, e aquele rei olhasse para aquilo tudo, tendo a consciência, porque o rei, ele é uma humanidade, é constituída por Deus, então ele tem a consciência do que é certo, do que é errado, do que pode praticar, do que não pode praticar. Mas mesmo assim, aquele rei, ele colocava a mão na cabeça de todo mundo. Não, vocês estão certos, não, continue assim que está tudo bem, o final vai ser bom, louvado seja Deus. Mas eram lábios que falam falsamente. Glória a Deus. Eu tenho que falar verdadeiramente, porque Deus não gosta da falsidade. Deus é verdadeiro, Deus é reto. O amor de Deus não é falso, não é fingido. O amor de Deus, Ele contempla a todos. Ele não faz acepção de pessoas. É nós que falhamos, que fazemos acepção de pessoas. Então, meus irmãos, não vamos falar falsamente.
falar falsamente. Olha, irmão, pergunta que eu sei o seu irmão Fabinho, você viu o irmão Fabinho? Olha que coisa horrível, gente. Olha, a roupa dele estava horrível, estava com furinho, olha que coisa, tudo amassado. Aí daqui a pouco chega alguém, vamos dizer assim, aí eu, não, peraí. Vamos mudar de assunto. Irmão Fabinho, como você está bonito. Olha você é. Eu falei falsamente. Então, ao invés de eu falar alguma coisa, é melhor ficar quieto. Ou melhor falar, chegar para o irmão Fabinho e falar, irmão Fabinho, olha, a sua roupa está com um furinho aí, sabe como você não viu? Né? Será que dá para a gente rever essa situação? Eu não fui falso. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aquele filho pródigo, o que mais ele tinha era amigos falsos. Amigos falsos. Enquanto tinha dinheiro, enquanto ele estava pagando tudo para eles, meu amigo, dá um abraço aqui. Mas aí, quando ele perdeu tudo o dinheiro, os amigos foram embora. Amigos falsos. Falavam falsamente. Louvado seja Deus. Nós temos que falar verdadeiramente, irmãos. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém, versículo 4, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Glória a Jesus. Meus irmãos, não é essa palavra que talvez eu quisesse ouvir, mas é o que Deus tem para nós. Glória a Deus. Glória a Deus. É melhor que Deus nos bata um pouco e nós vamos para o céu. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Olha, irmãos, andam falando mentiras e confia na vaidade. Confia na vaidade. Olha, eu confio muito no meu carro. Olha esse sapato que eu comprei, ele é muito lindo, eu confio muito nele. Eu confio muito nisso aqui. Meu salário é top. Eu confio muito no meu salário. Glória a Jesus. Não confia em Deus. Tudo isso, irmãos, separa nós de Deus. Falar falsamente, confiar na vaidade. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Jesus, quando foi entrar ali em Jerusalém, e diz o título, a entrada triunfal de Jesus. Jesus falou, olha, vai lá, pega uma carruagem feita, banhada de ouro, por dentro prata, e eu vou entrar, estende aí um tapete vermelho, quando eu estiver entrando, joga pétalas para eu passar, porque olha, vai ser uma coisa incrível. Foi isso que Jesus falou? Não. Vai lá e pega lá um jumentinho lá. Louvado seja Deus. Aleluia! Um jumentinho lá, virgem. Jumentinho lá. Pega lá. Eu vou montar nele. Quem sabe os discípulos ficaram até espantados. Falaram, mas como? O mestre vai montar com um jumentinho. Não, poderia ter uma coisa melhor. Santo Deus. Louvado o seu nome, Jesus. Louvado seja Deus. E porque muitas vezes nós queremos, vou dar um exemplo aqui, andar numa BMW. Se Jesus entrou montado no jumentinho. Grande é Deus. Se Jesus é o nosso mestre, e o que mais ele mostrou é humildade e simplicidade. Amém. Louvado seja Deus. Grande Deus. Olha aqui, meus irmãos, andam falando mentiras, recebem o trabalho e produzem a iniquidade. Vamos ler aqui em João 8,44. Nós falamos a respeito uns dias atrás, meus irmãos. Vamos ler lá em João 8,44. Não vai dar tempo, meus irmãos, para avançarmos. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. No versículo 5, meus irmãos,
chocam ovos de basilisco e descem teias de aranha. O que comer os ovos deles morrerá, e apertando sai deles uma víbora. O que é basilisco? Um animal altamente venenoso. É parecido com aquele que muda de cor, o camaleão, né? É parecido, é basilisco. É um animal dos animais mais venenosos do mundo, do planeta Terra. Ele está dizendo aqui, meus irmãos, que compara o ser humano, esse ser humano que é falso, fingido, pratica mentira e iniquidade, como se chocasse ovo de basilisco. Já pensou, irmãos? Será que eu, irmão Tiago, estou chocando ovo de basilisco? Se eu estiver mentindo, se eu for falso, com o meu próximo, eu estou chocando ovo de basilisco. E nós descem teias de aranha. Tem alguma aranha aqui? Mas se nós estivermos falando falsamente, se nós estivermos apunhalando o nosso irmão por trás, nós estamos tecendo teia de aranha. Difícil, né, irmãos? O que comer dos ovos dele morrerá, e apertando sai deles uma víbora. Glória a Jesus. Será que se alguém me apertar e te apertar, o que vai sair de mim e de você? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Tem pessoas, irmãos, que infelizmente elas se assemelham à víbora. O diabo usou esse animal, um animal tão bom, né? A víbora, tão agradável, né? Alguém gosta aqui de cobra, de víbora? Eu já vi alguém que dorme com cobra na cama, assim, a cobra assim enrolando no pescoço. Ah, que coisa linda, eu amo cobra. Louvado seja Deus. Mas o diabo usou a víbora. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos, glória seja dada ao nome santo do Senhor. Tudo isso nos separa do amor de Deus. Ah, por que Jesus não salvou ainda? Ah, por que Jesus não ouviu minha oração? Por que Deus não me respondeu ainda? É por causa dessas coisas, meus irmãos. É por causa da iniquidade, do falar falsamente, do apunhalar pelas costas. É por causa que está chocando o ovo de basilisco. É porque está tecendo teia de aranha. Louvado seja Deus. E também se assemelha a uma víbora. Glória a Jesus. Santo Deus, Deus e glória. Louvado seja Deus. Santo Deus, é misericórdia. Glória ao nome santo do Senhor. Deus poderoso e eterno, Pai. Não vai dar tempo, meus irmãos, nós vamos aqui no 9, no versículo 9. Pelo que o juiz está longe de nós e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçando ao meio-dia como nas trevas, e nos lugares escuros somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e continuamente gememos como pomba. Esperamos o juízo e ele não aparece pela salvação e está longe de nós. O profeta se incluiu nisso. Quando ele fala nós, ele diz, eu também estou nesse meio. Por que Deus não faz justiça a meu respeito? Por que ao invés de eu estar na luz, eu estou entrando em trevas? É por causa das nossas próprias obras, é por causa das nossas próprias atitudes. E diz a palavra do Senhor, estamos bramando como urso. Louvado seja Deus. E Deus não... Sabe o que é bramar como urso? Eu não sei. Vamos saber. É como se eu fosse aqui, viesse aqui essa noite e desse um grito igual um urso. Tem pregadores que são assim. Você acha que Deus se preocupa com isso? Eu chegar aqui e dar um grito igual um urso?
as veias, sai até para fora. Mas eu não estou sendo fiel a Deus. Lá no meu canto, lá no meu quarto, lá na empresa onde eu trabalho, aonde eu estou dia após dia, eu estou sendo falso. Eu estou falando mentiras. Eu estou ali chocando o ovo de basilisco. Aí Deus olha para mim e fala: eu te conheço. Você pode enganar aí, você pode enganar aí alguém aí. Ah não, aquele irmão, olha assim, ele bravou igual um urso, está cheio de Deus. Quando o pastor fizer uma oração, cai até endemoniado. Cai até endemoniada. Porque é fingimento. Bramando como urso. Deus conhece, meus irmãos. Vamos ser sinceros com Deus. Igual Isaías falou: olha, eu estou nesse meio, olha, nós queremos a luz, mas nós estamos em trevas. A mão do Senhor quer salvar. A mão do Senhor quer libertar. Os ouvidos do Senhor estão atentos às nossas orações. Mas há condição. Deus nessa noite está falando, irmão Tiago, há condições para eu dar vitória. Há condição para eu dar na luz. Há condição para eu salvar. Louvado seja Deus. Deixa a iniquidade. É aquele pecado que eu sei que eu vou praticar. Não, irmão, é o seguinte: quando eu chegar em casa, a palavra foi muito boa. Glória! Aí chega em casa, já vai lá e vê a TV e coloca no filme. Ué, eu estou sendo falso com Deus. Eu estou aqui de terno e gravata, mas quando chegar em casa, eu estou fazendo coisas que desagradam a santidade de Deus. Aí depois eu quero bramar como urso. E Deus não está nem preocupado com o meu bramido. Nem preocupado. Deus quer santidade. Deus quer retidão de mim, de você, de nós. Louvado seja Deus. Para quando nós subimos aqui, irmãos, mesmo que eu fale Jesus e Deus e eu falo tudo errado, mas o que importa é o unção, é a minha integridade diante do meu Deus. Quantos podem glorificar Jesus nessa noite? Quantos podem exaltar Jesus nessa noite? Nós viemos aqui foi ouvir a palavra, e a palavra foi pregada.